Cai o número de homicídios contra as mulheres, mas os casos de feminicídio crescem em todo o país. E você vai ver ainda. Obras do Hospital de Lusiânia devem ser entregues no final deste ano. Batida entre dois carros deixa 3 pessoas feridas no setor aeroporto em Lusiânia. Começa a terceira etapa da campanha de vacinação no estado. O prazo está acabando. 23 milhões de contribuintes ainda não fizeram a declaração do imposto de renda. É agora, no Jornal Anhanguera, segunda edição. Olá, boa noite. Muito obrigado por sua companhia. E a gente começa essa edição com uma imagem impressionante. Um acidente entre 2 carros agora à tarde no setor aeroporto. Dá só uma olhada como ficou esse veículo, olha só. Segundo a Polícia Militar, 2 veículos circulavam pela Avenida Aeroporto e eles bateram nesse cruzamento. Um dos carros capotou com a força da batida. 3 pessoas ficaram feridas, uma em estado grave. Elas foram socorridas por ambulâncias do Corpo de Bombeiros e as causas do acidente ainda serão investigadas. A polícia deve usar as imagens das câmeras de segurança dos comércios ali de volta para identificar qual motorista causou essa colisão. E uma pesquisa feita pelo G1 apontou que o número de homicídios contra mulheres caiu, mas o número de feminicídio aumentou. Veja por quê na reportagem. Eloá Jade da Silva, de 19 anos, foi encontrada morta com um tiro na cabeça em Águas Lindas de Goiás. O crime foi em março deste ano. Já Rafaela Martins, de 18 anos, foi estuprada e morta quando esperava um ônibus em outro ponto da cidade. Essas mortes violentas fazem parte da estatística de um estudo feito pelo Monitor da Violência do G1, o site de notícias da Globo. O levantamento aponta queda de 18% no número de homicídios dolosos contra mulheres. Mas nos casos de feminicídio, aumentaram 22,5%. A polícia afirma que, na verdade, houve uma migração de um crime para o outro. Ou seja, as vítimas denunciam mais a violência doméstica, onde o agressor, muitas vezes, é o marido ou companheiro. O que a gente percebe é que nós, antes da lei do feminicídio, antes de 2015, nós não tínhamos uma referência, uma estatística que pudesse, então, separar o homicídio qualificado, que hoje a gente qualifica o feminicídio, quando a mulher é morta no ambiente familiar, que é o feminicídio íntimo, ainda tem uma classificação, e o homicídio em circunstâncias comuns. O feminicídio é previsto no Código Penal desde 2015, com penas de 12 a 30 anos de reclusão. Mas mesmo com o aumento da procura das vítimas pelas delegacias especializadas, muitas vítimas ainda voltam atrás e retiram a queixa contra o agressor. Que o fato do homem ser um trabalhador, cuidar dos filhos, prover a casa, é algo que seja ali suficiente para que então impeça ela de denunciar a violência física e psicológica que ela sofre dentro de casa. No estado de Goiás, a capital registrou no ano passado 12 casos de feminicídio, seguido de 4 em Rio Verde e em Trindade, 3 em Aparecida de Goiânia e mais 3 em Lusiânia. Para as autoridades, a mudança de cultura e o preparo da polícia poderiam diminuir esses números. Há necessidade de que os agentes públicos sejam mais bem preparados para receber essa vítima, que essa mulher tenha depois, exista políticas públicas que possam atender essa mulher para que então ela possa se recuperar, não só fisicamente muitas vezes, mas psicologicamente e prepará-la, né, para que ela possa então enfrentar esse tipo de situação de uma maneira diferente. E olha só, se você se sente ameaçada ou conhece alguém que está sofrendo violência, Disque 100. A ligação é gratuita e sigilosa. E a população de Lusiânia e aqui do entorno vai ter que esperar um pouco mais pela reforma do Hospital Regional. Já foram investidos mais de 12 milhões de reais e já se passaram 2 anos do prazo de entrega. O Hospital Regional funcionou por quase 30 anos. Só que em 2016, com uma estrutura já sucateada, a prefeitura decidiu fechar para a reforma. Enquanto isso, a população seria atendida no Hospital do Jardim Gá.
Mas a espera seria pequena, de apenas 6 meses, como consta na placa que ainda está em frente ao prédio. Depois de mais de 2 anos da data prevista para o término das obras, a Secretaria Municipal de Saúde tenta se justificar. Nós tivemos alguns problemas de estrutura de projetos que, no decorrer da obra, principalmente onde era para ser uma reforma, que se transformou numa reconstrução, que nós tivemos que colocar tudo abaixo, então isso teve que fazer uma reprogramação de tempo. A obra conta com verbas municipais, federais e estaduais. Inicialmente foi orçada em pouco mais de 3 milhões de reais. Mas a informação que também consta na placa, mais uma vez, não condiz com a realidade. A Secretaria confirmou que o investimento total chega a 12 milhões, 4 vezes o que estava previsto. Olhando assim, parece mesmo que falta pouco para as obras terminarem. O secretário não confirmou a data, mas garantiu que até o fim deste ano a população vai finalmente voltar a contar com o hospital. Muitos pacientes que hoje vão para Goiânia para fazer procedimentos cirúrgicos, exames de tomografia, não vão mais para Goiânia porque nós vamos ter cirurgias eletivas e vamos ter tomógrafo, nós vamos ter raio-x, nós vamos ter ecógrafo, endoscopia digestiva, já está com os aparelhos, que vai ser feito aqui dentro do hospital. Então vai diminuir muito a demanda de pacientes que vão para outros lugares fazer esse tipo de procedimento. E agora a gente vai para a nossa primeira pausa para os comerciais e a seguir vamos falar da campanha de vacinação contra a gripe. Começou a terceira etapa para o grupo dos idosos. Agora 7h27, fique com a gente. E agentes prisionais tiveram que agir rapidamente para acabar com uma briga que aconteceu hoje à tarde no presídio de Novo Gama. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária, detentos de uma mesma ala se envolveram nessa confusão. A direção disse ainda que 5 reeducandos ficaram feridos e foram levados para um hospital da cidade. 2 já retornaram ao presídio. Foram abertos procedimentos para apurar as causas dessa briga. E começou hoje a terceira fase da campanha de vacinação contra a gripe. Mais de 573 mil pessoas acima de 60 anos devem ser vacinadas em todo o estado. Esta cena ainda não tinha sido vista em 2019. Era madrugada e já tinha fila em busca da vacina da gripe no setor Pedro Ludovico. Cheguei aqui, eu falei, mas será que vai ser aqui mesmo? Sozinho? Primeiro da fila, demorou meia hora para ter companhia. Demorou meia hora para ter a segunda pessoa. 573 mil pessoas com mais de 60 anos devem tomar a vacina em Goiás. Quando o posto abriu, a fila já estava bem grande, mas tinha um mutirão para agilizar. Andando rápido. Muito bom. O grupo de pessoas com mais de 60 anos costumava ser o primeiro nas campanhas anteriores. Desta vez, foi o terceiro. A estratégia foi começar pelos grupos com mais dificuldade de vacinar todo mundo. Só que mesmo assim, nessas primeiras semanas, a procura tinha sido baixa. Goiás só atingiu 22% da meta até agora. Crianças de 6 meses a menores de 5 anos, as gestantes e as puérperas, que são aquelas mulheres que deram à luz até os 45 dias. A gente convida para que eles possam procurar umas salas de vacinações mais próximos da sua casa. Crianças como o Heitor foram só 36%. Por isso, ele veio junto com a avó. Vovó cuidadosa. Eu vim prevenida, porque eu trazer ele, falei, vou levar a cadeirinha para ele, aí trouxe a cadeirinha para ele. É para ficar sentadinho. Para não cansar? É. E olha, as doses estão disponíveis em todas as unidades de saúde de toda a região do entorno. E o Tribunal de Contas do Estado é responsável por fiscalizar o gasto do dinheiro público. Mas quem deveria dar o exemplo também está sendo investigado. Um motorista com salário de R$ 22.800 para 6 horas diárias de trabalho. Um emprego dos sonhos, que pertence a Frederico Seba, filho de José Seba, ex-presidente do TCE. Ele foi contratado pelo pai em 1991, quando tinha apenas 14 anos de idade. Há muitos outros casos parecidos no tribunal.
No departamento de cópias, Fausto Bailão Marques recebe R$19 mil para trabalhar meio período. Infelizmente, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás funcionou no passado como uma corte que privilegiou os amigos, os parentes. Nunca uma corte que ajudou a controlar a administração pública. A conta pode ter surgido no passado, mas é paga todo mês até hoje. Nesta situação irregular, segundo o procurador de contas, estão 91 funcionários. E por que irregular? É que eles foram contratados depois da Constituição de 88, sem concurso público, e mesmo assim se tornaram servidores efetivos. Em 2005, eles ainda foram promovidos para cargos de nível superior. O Ministério Público de Contas entrou com uma representação pedindo a demissão de todos. A ação demorou tanto tempo para acontecer porque só mais recentemente as informações sobre a folha de pagamento do TCE foram divulgadas. Nem mesmo a lei de acesso garantiu que os dados fossem públicos. Foi preciso entrar na justiça para conseguir os documentos. Mesmo com a contratação ilegal, alguns servidores ainda conseguiram se aposentar pelo TCE sem ter direito ao benefício. É o caso de Olinto do Carmo Souza Teixeira, nomeado em 1991 e que se aposentou 2 anos depois, em 93. Atualmente, ele recebe R$24 mil por mês. A representação foi enviada para o Ministério Público Estadual e para o próprio TCE. São servidores que estão aqui no tribunal há 25, 30 anos. Então, a segurança jurídica, ela precisa ser observada. Veja, o tribunal não convive ou não deve conviver com ilegalidades. Ou elas são servidores do tribunal e aposentarão, ou então devem ser imediatamente afastados. As questões se arrastam por muito tempo. Fausto Bailão Marques disse que vai comentar o assunto quando for notificado. Frederico Antônio Seba ainda não respondeu aos nossos contatos. Nós não conseguimos falar com Olinto do Carmo Teixeira. O Ministério Público disse que analisa a representação enviada pelo Procurador de Contas. Mais uma pausa rápida para os comerciais e na volta a gente fala de imposto de renda. O prazo está terminando amanhã. E acredite, tem muita gente que ainda não acertou as contas com o Leão. 7h34, voltamos já. E mais de 24 milhões de contribuintes já entregaram a declaração do imposto de renda à Receita Federal. O prazo está acabando, vai até amanhã, às 23h59. Ao todo, 6 milhões de pessoas ainda não declararam o imposto de renda. A Receita Federal espera um total de 30 milhões de pessoas. E se você ainda não fez a sua, saiba que dá tempo. Temos até amanhã, estamos na reta final, mas ainda dá tempo. A multa para quem não acertar as contas com o Leão ou entregar fora do prazo é de no mínimo R$ 165,74. E esse valor aumenta de acordo com o imposto devido. Ela pode chegar até 20% do valor do imposto devido. Então vai depender da situação de cada contribuinte. Precisa declarar o imposto de renda quem recebeu rendimentos tributáveis superior a R$ 28 mil. As restituições começam em junho e vão até dezembro. Qualquer dúvida é só você acessar o site da Receita Federal, receita.economia.gov.br. Quando dizem que o cão é o melhor amigo do homem na alegria e na doença, não é à toa. E você vai conhecer agora a história do Nada Consta, o cachorro que não deixou o dono sozinho, nem mesmo na hora do socorro. Ariovaldo Brito foi atropelado na semana passada enquanto catava latinhas. Ele só teve machucados leves e dores, nada grave. A equipe do SAMU foi chamada para fazer o atendimento. Mas na hora de chegar perto do Ariovaldo, quem disse que o cachorro deixava? A equipe do SAMU fez de tudo, até apelou para um pedaço de pão. Mas nada, ele não saiu de perto. Depois de muita insistência, a equipe decidiu se render. Vai todo mundo, um pacote só para a HRC. Enquanto seu Ariovaldo seguia para o hospital de Ceilândia, o Nada Consta foi deixado na base do SAMU. Os exames confirmaram que estava tudo bem e o cachorro voltou correndo para casa. Chegou antes mesmo dele receber alta. Para dona Santa Rosa, a atitude do cachorro
é uma forma de agradecimento. Afinal, antes de ser Nada Consta, ele tinha outro nome. Quando ele era pequenininho, porque ele era doentinho, o meu filho pôs nome nele Quase Nada. Aí fica chamando Quase Nada, inclusive ele chama ele até hoje Quase Nada. Foi uma retribuição aí, né? E com essa demonstração de companheirismo, a gente encerra essa edição do J2. Desejo para você um bom começo de semana. Tem um feriado aí no meio, na quarta-feira. Outras notícias do estado você vê amanhã cedinho, às 8 da manhã no Bom Dia Goiás. E a gente volta a se ver amanhã. Encerramos com imagens ao vivo aqui de Lusiânia, da câmera instalada no alto da nossa torre. Para você uma ótima noite. Tchau, tchau.